Exatamente, minha amiga Ruth, boa noite para você, boa noite para quem tá nos ouvindo pela Plus FM em todo o estado do Ceará, boa noite a quem tá nos acompanhando no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, boa noite meu amigo Thiago, vamos falar de futebol, vamos falar de mercado da bola porque o negócio tá pegando e hoje já tivemos informação de que o Fortaleza recusou uma proposta de 22 milhões de reais do Olympiacos da Grécia pelo zagueiro Gustavo Mancha. A gente trouxe a informação na semana passada que o Olympiacos estava sondando o jogador, que não tinha feito nenhuma proposta, mas tinha conversado, entrado em contato com o staff do jogador, né, para uma possível contratação. E aí o Olympiacos avançou nesse sentido, apresentou uma proposta para o Fortaleza de 22 milhões de reais, 3,5 milhões de euros, e essa proposta foi recusada pelo Fortaleza, porque para o Fortaleza é uma proposta baixa para o zagueiro de 21 anos e que tem sido revelação do time, tem feito uma grande temporada nesse ano com a camisa do Fortaleza. Então, Fortaleza aí recusa a primeira proposta do Olympiacos da Grécia pelo Gustavo Mancha e agora é esperar. O Gustavo, ele vem sendo utilizado? Vem sendo utilizado pelo Fortaleza. É a grande revelação do Fortaleza nessa temporada, né? E agora é ver se o Olympiacos vai aumentar a proposta, né? Para o time do Fortaleza, pelo Gustavo Mancha, ou se o Fortaleza vai aguardar aí uma nova investida de outro clube, né? Pelo zagueiro que tem sido bastante desejado pelas equipes do futebol, principalmente do velho continente, né? Vem futebol cá, europeu. Vitinho, mas tu acha que faz sentido vender um jogador que vem sendo titular, que vem sendo uma revelação, no momento em que o Fortaleza vem vivendo? Boa pergunta. E aí é uma coisa que, pra você ver que é complicado, porque tem os dois lados da moeda. Primeiro lado, é dinheiro, é um bom valor, vindo do clube europeu que deve pagar aí, né, em cash, digamos assim, né? Deve fazer o Pix, mas não tem como negar que os clubes brasileiros precisam de dinheiro, né? Principalmente os clubes daqui que tem um orçamento menor do que as grandes equipes, as equipes de elite do futebol brasileiro. E outra coisa, tem um ponto que é futebol é momento. Então, é um zagueiro de 21 anos que tá vivendo um grande momento, mas amanhã ele pode se lesionar. Ou seja, acabou a proposta, morreu a proposta. Então você pode estar perdendo um momento de vender o jogador por um bom valor, né? 22 milhões é um bom valor, principalmente para a nossa realidade. Então, e outra, ainda tem mais um outro ponto que é o lado do jogador, né? Que é um jogador jovem, recebeu a proposta de um clube europeu para jogar no futebol europeu contra as grandes equipes do futebol do mundo, porque o Olympiacos é uma grande equipe do futebol, não é uma grande equipe do futebol europeu, mas é uma grande equipe do futebol da Grécia, uma das maiores, se não a maior equipe do futebol grego. A visibilidade também. E que joga competições internacionais, joga UEFA Champions League, joga Conference League, joga Liga Europa, né? E que joga contra as grandes equipes do futebol mundial. Então ele vai ter uma visibilidade muito maior, né? E tem um outro lado, que é um jogador jovem, que pode ser valorizado mais ainda. Ele pode fazer uma grande temporada no resto do ano, como também na próxima temporada pode arrebentar e o Fortaleza conseguir até um valor maior. Então tem esses dois lados que pesam muito, né? Mas também, como eu disse, tem um lado do jogador. Então, tudo tem que combinar direitinho. Você tem que pensar, e aí, vale a pena vender ele agora? Se ele se lesionar amanhã, como é que vai ser? A gente vai conseguir vender ele por esse valor? Não. E o jogador, qual a vontade? Nesse ponto, aí, numa negociação assim, de um grande valor financeiro, acaba que a vontade do jogador e dos empresários é o que prevalece. Por quê? Porque se o jogador quiser ir, ele vai dizer, olha, me vendam, porque eu tô querendo ir. Não, se eu ficar, não vou ficar satisfeito. E é jogador insatisfeito, é melhor você não manter, né? E aí, só pra gente trazer um exemplo do futebol internacional, né?
que está acontecendo agora, o Alejandro Garnacho, que é um argentino que joga no Manchester United, de 21 anos, uma das principais revelações do United nos últimos anos, jogador que na temporada passada foi bem em números, mas não foi muito utilizado pelo técnico do United, o Ruben Amorim, e que agora, né, foi afastado do elenco e que agora quer ser negociado com o Chelsea da Inglaterra, e ele já deixou isso muito claro. E ele inclusive o Fabrizio Romano, que é o principal jornalista de transferências do mundo, ele revelou a informação de que o Garnacho colocou as cartas na mesa e disse para a diretoria do United, e disse assim, olha, ou vocês me liberam pro Chelsea, ou eu vou ficar aqui 6 meses, 1 ano, sem fazer nada, e vocês pagando meu salário. Aí vocês escolhem, ou me vendem, ou então eu vou ficar aqui sem fazer nada. E aí? O clube não tem alternativa, vai ter que vender. Então, a vontade do jogador... Tem justa causa, não? Não tem justa causa. A vontade do jogador é a que vai prevalecer nesse momento, né? Mas, pelo lado do Fortaleza já recusou a proposta, então também é um indicativo de que o próprio Gustavo Mancha também está tranquilo em relação a isso. Não deve também fazer nenhuma movimentação em relação a uma provável saída, né? Ainda falando de Fortaleza, o Fortaleza, dessa vez, ele aceitou essa proposta, tá? Fortaleza vendeu o atacante Landerson, né? Que joga no Sub-20 do Fortaleza para o Moreirense de Portugal. A proposta foi de 6,31 milhões de reais. Foi vendido o jogador, né? Para o futebol europeu. Jogador que tem só 18 anos, né? E que tá fazendo um baita campeonato com a camisa do Fortaleza nas categorias de base. É mais um caso de jogador que sequer estreou no profissional e já vai embora pro futebol europeu, né? Mas enfim, de qualquer jeito foi uma boa venda, principalmente se a gente levar em consideração que esse valor foi por apenas 30% do passe do jogador, ou seja, o Fortaleza ainda permanece com 70% do passe do atleta. Se ele for bem, né, pode ser vendido mais caro até para outras equipes de Portugal, porque normalmente a movimentação é essa. Ele vai para uma equipe menor de Portugal, um Moreirense, um Rio Ave da vida, depois vai bem, é vendido para o Porto ou para o Benfica por um valor bem maior, e depois do Porto ou do Benfica ou do Sporting por uma grande equipe do futebol mundial por um valor infinitamente superior, e aí acaba que permanecendo com o passe desse atleta, quem ganha é a equipe que tem os direitos econômicos do jogador. Ainda falando de contratação do Fortaleza, ontem o Renato Paiva considerou a coletiva após o empate em 0-0 com o Vélez Sarsfield da Argentina na Libertadores, e ele falou sobre o Jason Guzmán, certo? Em relação a se o jogador vai ser utilizado nos próximos jogos do Fortaleza, e o Renato Paiva explicou primeiro disse se vai ser ou não, e explicou o porquê. Vamos lá. Quando eu olho para o Weverson e aqui chego, o Weverson vem de uma paragem de férias, porque o calendário está sempre ao contrário da Europa, não é? A Europa acaba em junho e eles vão para férias e ficam um mês de férias sem fazer nada, não é? E quando chegam de férias, mas com o Campeonato Brasileiro e a Libertadores e a Copa e tudo em andamento. E este é um risco de trazer jogadores dessas zonas. Portanto, não há milagres. Há uma coisa que é garantida. Se eu agarrar num Weverson da vida, que vem de paragem, ele chega, faz uma semana de treinos e eu o ponho a jogar, ele vai se lesionar, mas de certeza absoluta. E pior, não vai render aquilo que as pessoas pensam. Não tem a parte da resistência trabalhada, não tem a parte da força trabalhada, não tem as dinâmicas com os colegas trabalhados, e depois sabe o que é que acontece? Eu já ando uns aninhos nisto. Trazemos um reforço, queremos metê-lo à pressa porque é reforço. Pois é, então, o que é que ele explicou? Ele citou o exemplo do Weverson, lateral esquerdo, recém-contratado pelo Fortaleza, que também veio do futebol europeu, veio de Portugal, né? Ele citou ele como exemplo para elucidar o fato de que o Jason Guzmán vem do futebol europeu também, vem do Torpedo Moscou da Rússia, e ele estava parado por muito tempo. Então não adianta querer colocar o jogador
do dia pra noite, porque ele estava parado há 2 meses. Ele estava sem jogar, ele terminou a temporada europeia, estava de férias e estava parado. Então, o que ele falou é muito real. Você vai colocar um jogador que tá sem preparo físico, sem o ritmo de jogo, sem entrosamento, aí coloca o cara só pra matar a vontade do torcedor de ver o jogador em campo, o cara não vai bem e o torcedor se lesiona e o torcedor vai dizer o quê? O jogador é ruim, não presta, contratou errado. E que na verdade às vezes não é. É só porque o cara não tá em condições de atuar. Então, de fato, nessa situação de que você traz um jogador do futebol europeu e o futebol europeu tá encerrando a temporada, enquanto o futebol brasileiro tá no meio da temporada ali com jogadores num ritmo mais acelerado, é complicado você colocar o jogador assim. Então, tem que ter paciência, mesmo o Fortaleza não oficializando, mas a gente já sabendo que ele vai ser jogador do Fortaleza, né? Que ele é reforço do Fortaleza. Mesmo oficializando, tem que ter paciência. Não adianta colocar o cara do dia pra noite. Vai ter que esperar ele ainda se condicionar fisicamente, ganhar ritmo de jogo, até colocá-lo em campo. Cito o exemplo aqui do próprio Vina, que acontece no Ceará. Jogador que também estava parado, estava no futebol da Arábia Saudita, estava parado e que não vai entrar em campo tão cedo, porque precisa se condicionar fisicamente, precisa ganhar ritmo de jogo, porque treinar e jogar não é a mesma coisa, tá? O ritmo é diferente, então tem que ter paciência o torcedor do Fortaleza, mesmo vivendo essa situação. O Renato Paiva vai ter que trabalhar com as peças que já tem à disposição e esperar que esses reforços que vêm da Europa, que eles se condicionem fisicamente para poder contribuir e ajudar o Fortaleza a sair dessa situação. Vitinho, falando em Fortaleza, como foi ontem? 0-0, né? Mais um empate, mais um jogo sem vencer. Fortaleza teve muita posse de bola, chegou muito pouco no gol, embora tivesse muita posse de bola, né? Inclusive isso foi algo admitido pelo próprio Renato Paiva, a baixa produção ofensiva do time do Fortaleza, né? Mas também contou com um adversário que não é nenhum bicho papão, e ficou muito claro isso. O Vélez Sarsfield está longe de ser um bicho papão, né? E o Fortaleza, inclusive, vendo ali o adversário que está enfrentando a Libertadores, eu arrisco até dizer que o Fortaleza o jogo está em aberto, a classificação está em aberto. Foi um 0-0 em que o Fortaleza é possível o Fortaleza chegar na Argentina e vencer o jogo e sair com a classificação lá da Argentina. Então não tem nada garantido, embora o Vélez estivesse desfalcado, mas o time do Vélez tá longe, muito longe de ser uma grande equipe, uma equipe assustadora que faça com que esse resultado já fosse algo definido pro Fortaleza. Porque assim, se fosse um River Plate, né, do Marcelo Galhardo e tal, até a gente acharia mais complicado, porque é uma grande equipe, joga muito bem e tal. Um Flamengo da vida, tudo bem, mas assim, Vélez, é bem possível o Fortaleza ganhar lá na Argentina e trazer essa classificação e avançar para as quartas de final da Copa Libertadores. Agora falando do Ceará, o Bruno Tubarão, atacante do Ceará, primeira contratação do Ceará para essa temporada, ele foi negociado com... Aí eu vou trazer o nome do time, porque o time da Indonésia, tá? É o Persija Jakarta da Indonésia. Ele tá de saída do Ceará, né? Ele tá liberando aí, inclusive, a camisa 29 do time do Alvinegro, e que muito provavelmente essa camisa 29 vai ficar com o Vina, já que o jogador usou a 29 na primeira passagem pelo time do Ceará, se identificou com essa camisa, né? Ficou famoso com essa camisa, e o Bruno Tubarão tá de saída, vai liberar essa camisa 29 pro time, pro Vina. Negociaram, né? O rapaz só pela camisa. Rapaz, olha, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Eu só estou trazendo informações aqui, dados que são fatos, tá? Não vou entrar nesse... Mas é fato que ele vestia a camisa 29 e não vai mais vestir. Coincidiu com o Vina, com a chegada do Vina? Coincidiu. Ponto. Mas qualquer semelhança é uma mera coincidência. Exatamente, tá? Ele que tinha contrato até o final do ano com o time do Ceará foi liberado, agora vai para o futebol da Indonésia. O Ceará, que inclusive vai receber uma compensação financeira por conta da quebra de contratos
tendo em vista que ele estava emprestado ao time alvinegro, tá bom? Tá E certo. só para finalizar, o Ceará anunciou oficialmente o Rodriguinho. A gente já tinha trazido essa informação que ele já estava em Fortaleza, já tinha conhecido o CT, realizado exames médicos, treinando com a equipe, já foi anunciado, é reforço, oficialmente jogador do Ceará. Paulo Baia deve chegar na quinta-feira amanhã para conhecer o CT do Ceará, enfim, também realizar os exames médicos e assinar contrato para também virar reforço do Ceará. E o Lautaro Dias, o Ceará está cogitando a possibilidade de comprar o Lautaro Dias do Cruzeiro, tendo em vista que o Cruzeiro está dificultando um empréstimo, né, a condição de empréstimo. Então o Ceará já está, inclusive, cogitando a possibilidade de pagar para ficar em definitivo com o Lautaro Dias, atacante argentino que defende o time do Cruzeiro. Tá bom, minha amiga Ruth? Tá certo, Vitinho. Muito obrigada pela sua participação. Um abraço e até amanhã. Até amanhã.